quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 5. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os números ordinais. Os objetivos da nossa aula são conhecer a unidade dos números ordinais e interpretar os símbolos que representam os números ordinais. Então, nós já vínhamos falando de alguns números, nas últimas aulas nós trabalhamos sobre os números romanos e os números ordinais são uma outra forma de organização. Vocês lembram da história dos números, de como surgiram esses números? Que desde o princípio lá, os homens, chegou um momento em que eles precisavam organizar e enumerar as situações e os pertences deles. Lembram da história do pastorzinho lá e das ovelhas? Que ele fazia um nozinho para contar as ovelhas e depois, ou as pedrinhas dentro do pacote lá do saquinho? Então, essa organização foi aumentando até a gente chegar nessa outra ordem dos números, que são os números ordinais, que estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, na fila do banco, quando a gente vai ver uma corrida, por exemplo, nos dias de semana. E esses números são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Então, lá na fila do banco, nós temos a pessoa que chegou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, não é mesmo? Essa organização refere-se ao atendimento dessas pessoas lá na fila do banco, né? Na corrida, então as pessoas todas saíram lá para participar da corrida e na chegada eles foram organizados, quem chegou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Essa organização vai dizer qual é a posição que essas pessoas assumiram numa classificação, né, de chegada da corrida. Nos dias da semana, nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual é o primeiro dia da semana? Ah, você falou segunda? Errou! O primeiro dia da semana é o domingo, tá? E a segunda é o segundo dia da semana. É o nosso primeiro dia de trabalho, de escola, né? Mas a gente inicia lá no domingo. E a gente também consegue dizer qual é o primeiro, segundo dia ou organizar a posição desses dias também usando os números ordinais. Vamos ver nos exemplos ali que a gente vê isso no nosso dia a dia. Ah, professora, mas qual que é a diferença então? Para que eles servem? Eles servem para fazer essa organização. E como que a gente representa eles? Bem simples, bem tranquilo. E aí eles servem também para facilitar a nossa comunicação verbal, estabelecendo uma nomenclatura, né? Sempre que um número é ordinal, utilizamos um símbolo para fazer essa indicação. Esse símbolo é um O, quando é o gênero masculino, e um A, quando se refere ao gênero feminino. Para indicar a posição do número 1, nós escrevemos, por exemplo, primeiro ou primeira. Primeiro, nós vamos colocar o número 1 e uma bolinha, um zerinho. Ó. Se for representar o gênero feminino, primeira, né? E assim nós vamos organizando. O segundo, também com um ozinho, ou segunda, né? E assim nós vamos colocando. Os números são os nossos números indo-arábicos. O que vai representar a organização, a ordem, é esse símbolozinho, tá? Então, fiquem de olho. Quando a gente for ler um texto ou um gráfico ou uma tabela onde aparece essa forma de escrita, então nós estamos falando de números ordinais, tá? Aqui a professora trouxe uma tabela para vocês, que é bem importante vocês terem essa tabela.
para consulta e para fazer essas atividades propostas. Então aqui nós temos a nomenclatura, como que nós escrevemos e como nós lemos esses números, tá? Eles são representados com os números indo-arábicos, mas quando nós lemos esses números, eles têm uma outra leitura. Eu não leio o número 1 ou o número 2, eu vou precisar ler dessa forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tem mais, professora? Tem mais? Calma que tem mais, né? Mas esses números nós precisamos ler desta forma. E quando a gente for escrever também nós temos que ter esse cuidado, tá? Então, prestem bastante atenção quando vocês pegarem o material de vocês e quando vocês forem escrever ou representar. Quando vocês estiverem, por exemplo, produzindo um texto ou uma situação, problema, que seja lá nossa de matemática, por exemplo. Nós vamos fazer lá dizendo que teve uma corrida entre os alunos do quarto ano e o João chegou em número 1. Não, ele chegou em primeiro. A Maria chegou em número 2. Não, a Maria chegou em segundo. O João lá chegou em número 3. Não, ele chegou em terceiro, tá? Então, cuidem disso, combinado? Alguns exemplos que nós podemos, que nós trouxemos aqui para a gente ver como é que funciona. Então, lá. No início das aulas desse ano, os alunos foram orientados a formar uma fila para organizar a entrada da escola. Chegou Mateus, depois Joana, em seguida Lucas e por último Joãozinho. Qual destas opções está correta quanto à ordem de chegada? Então, quem chegou primeiro, segundo, terceiro e quarto? Vamos ver? Então, vocês têm duas opções. Primeiro chegou Mateus, depois Joana, depois Lucas e em quarto o Joãozinho. Ou chegou primeiro o Joãozinho, depois o Lucas, a Joana e o Mateus. Qual dessas opções você acha que está correto? Qual delas organiza melhor essa chegada dos alunos? Lá no enunciado diz assim: chegou Mateus, depois Joana, em seguida Lucas e por último Joãozinho. Qual dessas opções é a correta? Esta aqui. Nós temos Mateus em primeiro, Joana em segundo, Lucas em terceiro e Joãozinho em quarto. Essa foi a ordem de chegada na escola. Isso acontece também na hora do lanche, que vocês vão se posicionar para fazer o lanche. Se a professora que está lá olhando para vocês vai olhar e vai pensar assim, ali eu tenho o Felipe, que está em primeiro na fila, em segundo eu tenho a Priscila, em terceiro eu tenho o Mateus, em quarto eu tenho a Joana. Tá? E é dessa forma que nós pensamos e falamos quando nós temos organizados por posições. Legal, né? Então, vamos lá. Vocês podem também na fila de vocês, na fila lá dentro da sala de aula. Então, vocês estão organizados em filas para sentarem e aí a professora fala assim: João, você vai sentar na segunda carteira da fila da parede. Maria, você vai sentar na terceira carteira de perto da janela. Ou, Felipe, você vai sentar na primeira carteira da segunda fila. Aí ele vai olhar, primeira fila, segunda fila, a primeira carteira dele. O Pedro vai sentar no terceiro lugar, na terceira carteira da terceira fila. Então, o Pedro vai entrar, vai olhar primeira, segunda, terceira fila e primeira, segunda, terceira carteira. E assim ele vai saber o lugar dele, onde ele deve sentar.
Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês. Olhem lá. Nessa imagem, o menino de camiseta verde está em primeiro, sim ou não? Olhem bem. O que vocês acham? As outras crianças estão alinhados com ele, estão na frente dele ou eles estão atrás dele? Observe. O que você achou de resposta? Sim, ele está em primeiro, porque os outros estão vindo atrás. Ali atrás, claro que a gente não consegue fazer essa análise por essa imagem, mas nós poderíamos colocar uma posição para cada uma das outras crianças. E com certeza, ao final da brincadeira, quando eles passaram a linha de chegada, eles foram colocados em uma classificação. Quem chegou primeiro, em segundo, em terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Isso acontece nas brincadeiras de escola? Acontece, não é mesmo? Quando a gente faz uma gincana lá dentro da escola. E nós vamos colocando a pontuação das equipes. E elas vão se posicionando. Essa aqui está em primeiro, ela tem uma pontuação maior. Essa aqui está em segundo, ela tem um pouquinho menos, a quantidade de pontos menor. A gente vai posicionando. Aí tem outra atividade. Aí essa equipe que era a primeira, ela não venceu a próxima prova. Então, ela foi lá para o segundo lugar e quem estava em segundo lugar assumiu a primeira posição. Não é assim? Então, assim a gente também consegue organizar uma gincana, usando os números ordinais para representar quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar e assim por diante. Numa corrida de Fórmula 1, nós vemos os carros saindo, uma classificação prévia ali, né, para ver as posições do início de prova, e depois, lá no final, o que acontece? Para que saibam quem vai subir ao pódio, eles também classificam quem chegou em primeiro, quanto tempo ele fez de prova, quem chegou em segundo, em terceiro, e assim vai, durante o campeonato todo, para que se tenha um pouco tenha essa organização, né? Para que se entenda qual que é a posição dele nessa competição. Professora, onde mais que eu consigo encontrar, então, os números ordinais? Quando eu coloco as minhas atividades do dia a dia, por exemplo, em ordem, em organização. Então, pela manhã eu vou para a escola. Depois, eu chego em casa e almoço. Depois do almoço, eu vou fazer as minhas atividades escolares. Então, primeiro na escola, depois almoço, depois atividades escolares. E depois, quando eu termino as minhas atividades lá, fiz todas as tarefas, eu posso brincar. Então, eu organizei, eu coloquei em ordem quem eu vou fazer primeiro, tá? E isso também me ajuda a observar o meu dia a dia e como que eu vou fazer as minhas atividades. Pessoal, aquela hora que a prof pede para vocês colocar o nosso registro no caderno, tá? Vou pedir para vocês colocarem a data de hoje, o tema da nossa aula, que foram os números ordinais, e eu vou pedir que vocês coloquem aqueles exemplos que a professora colocou para vocês. De que forma a gente pode pode usar os números ordinais no nosso dia a dia? Então, nós podemos usar para organizar a fila do banco, nós podemos organizar uma brincadeira lá na escola, nós podemos organizar as nossas posições lá dentro da sala de aula, nós podemos organizar uma gincana na escola, quando eu assisto uma corrida de Fórmula 1, quando eu quero organizar as minhas coisas durante o dia. Então, tudo isso eu uso os números ordinais. E o que é importante é a nomenclatura e como que eu represento. Então, eu vou usar o número indo-arábico e o sinalzinho, né? O símbolo O ou A para representar primeiro ou primeira. Combinado?
Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Faça com bastante atenção, bastante calma e eu fico por aqui. Espero vocês para a próxima aula e desejo a vocês bons estudos.